Atenção emissoras para o toque de 15 segundos. Esse programa é um oferecimento Monkey Money, seu melhor amigo nos Estados Unidos. Estúdio Maier, projetos criativos com orçamentos responsáveis. Paris Vegas, a maior empresa de limousines do Brasil. Bem Filmes, seus eventos completos nos mínimos detalhes. Janice Rastrello, capturando momentos, revelando emoções. AMB Morumbi, mentes abertas para um novo mundo. RU Uniformes, vestindo você e sua empresa para brilhar. Mari Estúdio de Beleza, onde cada maquiagem é uma obra de arte. RP Copy, do texto ao designer. Buffet com amor, realizando sonhos. Olá, telespectadores. Eu sou Paulo Maier, arquiteto, e vou mostrar que essa é a melhor profissão do mundo. Tá? A arquitetura entra na vida de todos vocês para melhorar a sua casa, para atualizar a sua empresa, para reformar uma escola, uma instituição. É sempre quando você está melhorando alguma coisa. Então, eu me intitulo realizador dos sonhos de todos vocês. Sei, nessa jornada de só 35 anos, que não é só de sonhos que vivem a maior parte dos empresários. E quando esse pesadelo também é voltado à área de arquitetura, como fiscalização de prefeitura, problemas de corpo de bombeiros, problemas também com a vigilância sanitária, você pode me contatar, vai voltar a dormir tranquilo, sem remédio, sem nada, vai ficar tranquilo. A minha empresa e a equipe é bem treinada e capacitada para ajudar vocês. São 35 anos de casos de muito sucesso, muitas histórias interessantes. Casa Natura Musical, uma casa de espetáculos aqui em São Paulo, passou 10 anos para conseguir fazer a documentação dela. A gente não faz nada com milagre, levei 1 ano e meio, mas consegui resolver essa situação. E com o nome, com o peso que tem Natura, não foi usado nenhum instrumento extraordinário para isso. Foi só trabalho, empenho, dedicação, a cobrança em cima das pessoas que tinham que nos fazer as aprovações das documentações. Esse é um grande caso de sucesso na minha história e do qual eu me orgulho muito. Tá? Eu não cheguei na arquitetura caído lá de paraquedas. Antes de ser arquiteto, eu fui fazer técnico em edificações, um presente de Deus, tudo na minha vida. Eu agradeço muito, tenho uma gratidão enorme a Deus, ao qual eu tenho uma convivência, né, diária e constante. E eu não queria estudar mais quando eu estava na 8ª série. Eu tinha tido vou contar um pouquinho mais. No 3º ano primário eu tive cachumba, catapora e sarampo. Tudo no mesmo ano. Estava na escola você imagina, o meu boletim era só nota vermelha. Não tinha nota azul ali. Minha mãe, desesperada, me pôs lá para outubro. Professor particular disso, daquilo. Eu estudei. Chegou num dia lá, fiz todas as provas, a professora falou, as notas mínimas para passar ele tirou e tal, mas o conhecimento dele não está muito bom, não é uma coisa, né? E eu estava, a professora na minha frente, minha mãe aqui do lado, eu aqui. Minha mãe falou, olha, então reprova ele. Eu nem tinha sido consultado, minha mãe nem olhou para mim. Eu ouvi todas as histórias, eu sou o último fera a estar contando histórias. Eu vi histórias comoventes. Pessoal, eu vou contar para vocês, de novo falando de um pouquinho de Deus. Eu sou um presenteado. Tive pai presente, mãe presente, a família estruturada, uma relação legal com 2 irmãs, sabe? Tive uma infância e uma adolescência muito boa. A única coisa que essa história lá não me fazia gostar de estudar. Eu odiava, eu preferia nadar, eu nadei muito, né? Tá? Praticava natação como a coisa mais gostosa. Chegava na 8ª série e falei, cara, acabou aqui. Meu pai e minha mãe estavam desesperados, meu pai queria me botar em colégio militar. Tá? Aí minha mãe tinha uma loja, já empreendia também um pouco. Ela tinha uma loja e ela falou assim, você não quer estudar, então você vai começar a me ajudar um pouco aqui, eu preciso de ajuda. E um dia ela me mandou lá na rua Paula Souza fazer uma coisa para ela. Tá? Uma rua aqui na região da Luz, né? E já tinha metrô. Eu desci, em vez de descer na Estação da Luz, eu desci na Estação Tiradentes,
uma depois. Típico do motoboy daquela época, né, para fazer hora, tá? E desci a rua, que eu esqueci o nome, que é a Rua da Rota ali, e entrei para a Rua da Cantareira, passei na frente de uma escola chamada Liceu de Artes e Ofício. E a faixa lá, assim, ó, vestibulinho para o ano de 1978, olha só como a cabeça é boa. Inscrições abertas. Eu olhei para a escola e Deus falou assim, ó, moleque, aqui que você vai estudar. Entra para dentro e faz a sua inscrição. Naquela hora eu entrei, fiz a minha inscrição, escolhi edificações, fui lá no dia, fiz a prova. Cara que não estudava nada, a escola era concorridíssima, porque os alunos eram bolsistas. Tinha gente que fazia cursinho para entrar naquela escola. Eu fui lá no dia, fiz a prova, passei. O resultado saía no jornal, comprei o jornal, né, no dia que saiu, mostrei para meu pai e para minha mãe, eu falei, ó, aqui eu vou estudar. Porque você passou concurso. Não estou acreditando. Que escola é essa? Meu pai foi até duvidando. Não tinha noção nenhuma que escola era aquela. Meu pai pegou, foi comigo fazer inscrição, menor de idade, tinha que ensinar, o pai tinha que ensinar. Voltou de lá todo feliz. Olha, a escola que ele estudou, eu também ia gostar, é boa, é perto do metrô. Eu sempre tive a minha vida muito ligada a uma estação do metrô aqui em São Paulo, que é a Estação Santa Cruz. Fui para lá e o Liceu de Artes e Ofício, eu falo com o maior orgulho dessa escola, foi quem me endireitou. De lá eu saí direto para a Faculdade de Arquitetura, adoro a profissão, tá? Ela é transformadora, eu gosto de ver a transformação que me permite a minha profissão fazer na vida e na profissão de todas as pessoas. Na sequência da Faculdade de Arquitetura, fiz uma pós-graduação em Marketing, porque na minha época arquiteto só era formado para fazer prédio e casa. E eu já gostava de fazer loja, restaurante. Durante a faculdade eu trabalhei a maior parte do tempo numa marcenaria. Acabei já gostando demais, a gente fazia muitos restaurantes. Eu fui fazer faculdade em Campinas, fiz vários restaurantes legais na cidade com a marcenaria. Eu queria aprender um pouco mais, fui fazer uma pós em marketing, saí da pós em marketing, fui fazer outras pós-graduações, fiquei 30 anos em faculdade, adoro. Tenho pós-graduação em marketing, tenho pós-graduação em gestão de negócios, sou engenheiro de segurança, adoro estudar. Dei muitos anos aula, só parei com as aulas quando eu tive um problema, aí já não é mais na fase tão jovem, é para lá dos 40 anos, eu tive um problema de saúde em que em um momento as pessoas não davam nem um quilo de sal mais pela minha vida, foi um câncer na tireoide. Tá? Aquilo me pegou, foi os meus alunos que me avisaram, ô professor, o câmbio está arranhando muito aí, hein, tá? Tem que dar uma olhada e tal. E quando eu fui fazer o exame, né, fiz um ultrassom, o cara que fez o ultrassom falou assim, ó, você aguarda aí que eu vou te fornecer o teu laudo agora, você volta para o seu médico urgente. Tá? Isso já me assustou, mas voltei no médico. Então, em 45 dias, que foram muito tensos, eu fiz a operação, tive que extrair toda a tireoide, tinha alguns probleminhas complementares, eu levei mais 1 ano e meio de tratamento. Não conseguia, não tinha ânimo, foi um período muito difícil aí. E as atividades que eu fazia antes, né, principalmente a execução de lojas, projetos de loja, a gente trabalhei para marcas muito interessantes, como a L'Occitane. A L'Occitane foi a que eu mais gostei de fazer. Mas trabalhava para muitas perfumarias, como Suil, Universo. Eu também trabalhei como funcionário, meu último emprego como CLT foi na fábrica de roupa chamada Elos. Né? Quando saí da Elos, montei a Espaço Produto, hoje Estúdio Maier. E, bom, nesse período eu passei esse perrengue todo. Quando eu consegui ter uma condição melhor de trabalhar, tinha toda uma recomendação de que não tivesse mais uma vida tão intensa, e fazer loja em shopping é um trabalho muito doido, que você tem que trabalhar quando as outras pessoas estão dormindo. Então, tive que parar com isso, pivotei a minha empresa, utilizei os conhecimentos que a gente tinha, comecei a trabalhar, focar mais em empresas, condomínios começaram a aparecer, hoje condomínios é 70% do que o Estúdio Maier fatura,
principalmente com adequações de áreas em térreo, aquelas áreas comuns. A gente já faz toda uma legalização também com o Corpo de Bombeiros, com a lei de acessibilidade, que a maior parte dos condomínios não são devidamente acessíveis. E a gente tem um trabalho muito legal nesta área dentro dessa empresa. Também tem um outro trabalho voluntário que eu comecei muito buscando network, né? A gente não sabe o que é esse termo. Quando eu comecei a fazer isso lá em 2014, eu tinha feito o Empretec em 2009, mas o Empretec também não ensina a gente a fazer network. Ele ensina um monte de coisas. Vocês falaram de Empretec e todos apontaram para mim como se eu fosse o simples, só porque eu divulgo demais, porque eu adoro, tá? E eu adoro e recomendo a vocês também, viu? Quem está aqui nos assistindo, procure lá no Sebrae, Empretec, é um curso transformador. Mas eu conheci o network através de grupos de relacionamento, mas conheci a Associação Comercial aqui de São Paulo. A nossa amiga a Juliana já falou do associativismo, da importância das associações comerciais. Recomendo demais. Eu estou, nesse momento, superintendente de uma das distritais, que eu já convidei todos os outros feras a conhecerem. Aníbal é cliente da casa, já tem quase a chave de lá, com a Kátia. E é muito legal, é um outro ponto de apoio. Vocês falaram da vida solitária dos empresários. A associação comercial, quando eu estava começando a me recuperar, começando a precisar estar melhor, tinha recém desmanchado o meu segundo casamento, ficado com a guarda de 2 filhas, que eu tenho até hoje, né? Briguei muito por isso também, depois de um certo tempo, mas no momento da separação, olha, toma que as filhas é tua. Sempre foi um grande projeto meu, família é uma coisa muito importante para mim. Eu abri mão de muitos trabalhos porque tinha que viajar, já vi com pessoas aqui que abriram mão, passaram um tempo fora, eu não conseguiria fazer isso. Minhas filhas estão crescendo, estão preparadas aí para, sim, elas alçarem voo, mas eu vou ser sempre uma âncora forte para elas. Isso foi uma determinação minha. E a Associação Comercial veio contribuindo nessa transformação, nesse enriquecimento profissional. Como eu falei, estou superintendente nesse momento, de tanto que me dediquei à casa e à causa. Me fala um pouco da Associação Comercial. Qual que é a cidade? São Paulo. O município? Fica onde? Na Vila Mariana. Na Vila É a regional chama Distrital Sudeste, antiga Vila Mariana. Ela fica pertinho da Praça da Árvore. Ah, sei. Quero ir lá visitar. Quero saber se você tem projeto lá para as mulheres, dos jovens. Fala um pouquinho disso. Tem sim. O SEMEC da nossa distrital é super ativo. Eu até acho que o SEMEC é tão ativo que os homens é que perderam a história. Isso é só uma brincadeira, mas o SEMEC é uma coisa transformadora. A minha equipe, em todos os lugares, ela é muito mais feminina. Olha, tá? A minha empresa, os colaboradores mais diretos, dos 6, 5 são mulheres. Que legal. Que tá? bom. Na distrital, eu tenho 5 vices que me apoiam, que são meus braços. 4 são mulheres. Então tá bem cercado, né? É verdade. Paulo, é muito legal ouvir uma história assim, estruturada, né? Que, assim, pai presente, mãe, o quanto isso faz a diferença na vida das pessoas, né? Mas me conta, quando você passou em frente à escola, que Deus te deu um empurrão, entra aqui que você vai estudar. A sua mãe era empreendedora, tinha uma loja. Seu pai era? Meu pai sempre foi uma pessoa muito ligada. Ele pulou muito, mas ele era um bom vendedor. Entendi. E por que veio Edificações? Foi naquele momento, viu, Liliana? Olha, foi lá, tinha uma relação dos cursos e das opções, e eu olhei e escolhi Edificações. Que legal, que tá? legal. Eu falo que tem muitos momentos na vida da gente que não é a gente que está ali. É Deus influenciando a gente direto. Eu vou falar uma frase, o escolhido não tem escolha, vai ter que fazer, né? Entra aí, escolhe, precisa fazer Edificações, né? Fala, empreendedor de sucesso! Eu sou Alexandre Delmondes, especialista em inteligência artificial, e esse é mais um episódio IA para Negócios com as Feras. Bom, muita gente acha que para aumentar o lucro, você deve vender mais. A verdade é que você pode conseguir aumentar os seus lucros sem vender uma unidade a mais. E
Como que isso é possível? Reduzindo custos, por exemplo, evitando os erros, descobrindo o gargalo, comprando da forma certa e entendendo realmente como funciona a sua empresa. Bom, a inteligência artificial ela consegue, por exemplo, para a gente começar, analisar planilhas, dados eficientes para entender onde estão os erros, onde estão os gargalos, renegociar contratos, por exemplo, renegociar dívidas, comprar de forma mais eficiente, saber onde que você precisa mudar de repente o seu fornecedor para ter um preço melhor. Bom, a inteligência artificial, a IA, ela consegue trazer esses dados mais concretos para você. Outro ponto, por exemplo, seria a energia gasta em recursos operacionais. Por exemplo, saber qual é o horário de pico, onde demanda mais energia, mais software, por exemplo, demanda mais pessoas, para você poder realmente atender com maior qualidade o teu cliente, de repente, tá? Então, a IA ela consegue te dar esses dados também. E por último, alocando melhor a sua equipe, deixando as pessoas realmente no que realmente importa, que é criar, que é vender, que é inovar, que é estar na gestão do seu negócio e deixar essas tarefas repetitivas que só gastam tempo e energia com a IA. Nos próximos episódios eu vou mostrar para vocês como ter tomadas de decisões melhores e mais eficientes. Até a próxima! Olá, espero que vocês estejam bem e se não tiver, vai ficar. E hoje eu vou falar de um assunto que vocês amam, ou na verdade não gostam tanto, mas deveriam gostar. Cliente chato. Sabe aqueles clientes que enchem o saco? Então, vou falar deles. Eu vou contar alguns casos aqui que eu já passei para vocês irem entendendo e como que a gente pode solucionar, pensando que nós somos pessoas empreendedoras, né? E principalmente pessoas diversas. Olha só que loucura. Eu lembro que quando eu trabalhava em salão de beleza, eu tinha muito cliente que queria ser espertinho. Sabe aquele cliente que... eu vou lavar o cabelo em casa, e aí você só finaliza, então você cobra mais barato. Eu vou trazer o produto, e aí você cobra mais barato. A vizinha cobra mais barato. Você não vai cobrir oferta. Essas conversinhas. E isso eu observo que acontece em todos os âmbitos. Então, se você é prestador de serviço, hoje que eu presto serviços é a mesma coisa. O vizinho cobra mais barato, o seu conteúdo poderia ser de outra forma, então as pessoas elas dão palpite no seu conteúdo, as pessoas elas dão palpite no seu valor, e aí elas vão tirando todo o seu valor, né? Elas vão dando preço. E por que é importante nós falarmos desses clientes? Porque quando você começa a entender quem é o seu público-alvo, quem é o seu cliente, esses comentários entram por aqui e saem por aqui. Sabe por quê? Vou dar um exemplo básico. Esses dias, um amigo, ele chegou para mim e comentou assim, nossa, a sua palestra é muito cara. E aí eu olhei para ele e falei, tudo bem. Ele, nossa, eu jamais pagaria pela sua palestra. E a minha resposta foi, você não é o meu público-alvo. Você não é dono de empresa. Então, a minha palestra não vai ser para você. Se você fosse dono de empresas, com certeza você seria meu público. E daí, eu poderia pensar em alterar ou não, dependendo do seu comentário. Mas como você não é dono de empresa, não tem como eu me abalar, porque você não é o meu cliente. E é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês. Quando a gente pensa em cliente, cliente chato, você precisa colocar ele em alguma caixa. Esse cliente chato é o meu público-alvo ou esse cliente chato só é chato? Se ele só for chato, a resposta é essa. Obrigada. Ainda bem que você me deu essa devolutiva, porque é sinal que meu marketing está dando certo, porque o meu público-alvo não é você. Agora, se é um cliente chato e é o seu público-alvo, semana que vem eu conto para vocês como que você cuida desses clientes chatos que são o seu público-alvo. Se você gosta de diversidade ou empreendedorismo, me siga nas redes, Samantha Neves. Samantha com 2 T's H-A. Beijos! Você já percebeu como a ansiedade se disfarça no ambiente de trabalho? Eu sou Cláudia Negreiros,
criadora do DRE Emocional, uma metodologia que transforma emoções em inteligência para o seu negócio. A Organização Mundial de Saúde já nos alerta que o Brasil é o país mais ansioso do mundo e nós temos várias razões que nos levam a isto. A ansiedade é um mecanismo de sobrevivência. Ela existe porque ela tem uma função, e a função é de nos deixar alertas para o que está acontecendo à nossa volta. Nos primórdios, quando existiam leões que poderiam nos devorar, a ansiedade nos fazia sobreviver. É uma ajuda, é algo necessário. Só que hoje, no ambiente empresarial, na vida moderna, nós não temos mais os leões que existiam na floresta. Os nossos leões hoje são um e-mail, a pressão pelo resultado, o excesso de tarefas, a diversidade de problemas que você tem que lidar num único dia, o trânsito, quando alguém te fecha no trânsito, tudo isso são eventos que levam a desencadear a sua ansiedade. Na sociedade de alta performance, nós vivemos correndo em busca de performance. Mas aí eu te pergunto, qual que é o preço da performance que você busca? A gente tem que ter performance, sim, para ter também bons resultados. Mas a que custo? Ter performance não pode ser igual a não ter saúde. Jamais. Se isso está acontecendo, tem algo errado. Não é por aí. Você não tem que ter sucesso na sua carreira em detrimento da sua saúde. Um dos grandes problemas que nos levam a aumentar a ansiedade é a nossa dificuldade de perceber pequenas situações que nos deixam ansiosos. Infelizmente, nós temos a tendência a só reconhecer quando temos um problema de ansiedade exagerada, quando ela está exacerbada, quando nós temos que recorrer a recursos mais dramáticos, como remédio, como internação. Então eu te convido, conheça um pouco mais sobre si mesmo, sobre como você atua, como você gerencia a sua própria ansiedade. Quer saber como fazer isto? Me segue aí nas minhas redes sociais, Cláudia Negreiros Coach, e assista também os nossos próximos episódios no Em Frente às Feras. Entendeu? E como que você viu em edificações, saiu lá para arquitetura, como um caminho para empreender? Você é dono de um negócio, nisso aqui que eu estou estudando. Foi fazendo edificações? Não, edificações contribuem, mas a faculdade, infelizmente, as faculdades, eu acho que isso é um pouco até hoje, não preparam a gente para ser empreendedor. O empreendedor vem depois. Teve um momento, durante a faculdade, em que eu precisava muito de dinheiro. E eu já tinha toda a experiência de edificações. A faculdade foi uma atividade relativamente fácil de fazer. O liceu me deu uma base tão legal para a formação, que algumas matérias eu aprendi mais no técnico do que na faculdade. As matérias que eram terrores na faculdade, cálculo, sistemas estruturais, resistência dos materiais, eu tinha aprendido no liceu. Eu passei por essas matérias de uma forma, a ponto de ter que fazer a prova em separado do resto da classe. Entendeu? Tá? Eu não assistia a aula do professor, mas ele queria que eu fizesse a prova separado do resto da turma. Eu e uma outra menina que também já tinha vindo da engenharia. Então, esta parte ficou muito tranquila. Eu pude curtir mais a parte de projetos e tal. E com essa experiência, eu cheguei em Campinas precisando complementar um pouco a minha renda. Minha família tinha estrutura e me dava uma condição para ter habitação, pagar a faculdade, mas não dava aquela... O meu pai, um alemão assim, né? Ele não me dava um dinheiro para ficar tomando a cerveja, entendeu? Não, eu tinha que fazer um relatório do quanto eu gastava, ônibus, alimentação, isso, aquilo, transporte, cinema, passeio, né? Não tinha jeito.
Eu comecei primeiro a trabalhar em barzinho, depois eu fui trabalhar no escritório de arquitetura de um colega, de um outro profissional, trabalhei para professores. Aí um professor chegou para um dono de uma marcenaria, que era um ex-exilado aqui do Brasil, que era um cara com uma cabeça muito legal, e falou, olha, esse dono falou assim, eu preciso de alguém aqui que me ajude com desenho, que me ajude também um pouco a entender a coisa do cliente. Aí o cara falou assim, olha, está trabalhando no meu escritório, eu não tenho trabalho para ele, um rapaz que fala bem e tem técnica de edificações, desenha bonito e tal. Ele falou, ó, traz ele para cá. Em 6 meses eu era o gerente dessa fábrica. Eu tinha chave, tinha cartão, tudo, gerente, atendia qualquer cliente, tá? O cara tinha um problema sério de alcoolismo, muito inteligente, mas ele entregou e a gente, quando eu saí de lá, eu cheguei, fui a ficha número 8 de funcionário. Quando eu saí, a fábrica tinha 40 funcionários. Legal. E eu só saí por ser uma empresa familiar e estar incomodando a relação dele com a esposa, que queria ser a gerente, mas eu tinha uma figura forte ali e tal, e aí alguns atritos, que não vou ficar detalhando aqui, mas alguns atritos, alguns acertos de comissão que não foram corretos, e eu acabei saindo de lá, voltei para São Paulo, tá? Comecei de novo a minha jornada aqui em São Paulo. Nesta época, me dediquei muito a uma construtora mineira chamada Cojan, construtora João Ângelo Nogueira. A gente fez uns trabalhos bem interessantes, como uma fábrica de casa. Era uma fábrica que era capaz de produzir 20 casas prontas. Começava de manhã, à tarde tinha 20 casas prontas. Uau. Nossa! O projeto não foi meu, fui eu que consegui adiantar a aprovação desse projeto junto aos órgãos, que eram as Coabs e tal. Era um projeto que a construtora já vinha há alguns anos, 8 anos, fazendo esse projeto. Mas a gente fez, a primeira implantação disso foi num conjunto em Bauru, e deu bastante certo, bastante legal. E depois acabei saindo dessa construtora, acabei procurando meus outros caminhos, acabei chegando na Elos, tá? Várias outras passadas rapidinho, cheguei na Elos, outra experiência maravilhosa, trabalhei 27 dias por mês. O controller da empresa chamava o gerente de franquia e falava assim, esse cara quando sair daqui vai botar a gente no pau, que nós vamos entregar até as nossas cuecas. E eu falava para ele, porque não foi uma com reunião, foi umas 3 assim. Falava, cara, não vou te pôr no pau de jeito nenhum, eu estou viajando, estou curtindo fazer isso. Solteiro, não tenho um gato para puxar pelo rabo, não tenho nada, né? Eu chegava na minha casa de manhã, botava uma bolsa de roupa para lavar, à tarde já pegava outro avião e vou de novo. Conheci o Brasil inteiro, de cabo a rabo. Tá? Quando eu saí da Elos, que foi bem no plano Collor, tá? Aí eu montei a Espaço de Produtos Estúdio Maier, e os contatos que eu fiz lá, que eu não entendia nada de network, essas coisas, foi que me garantiu o lançamento da empresa. Quando eu saí, que eu liguei para as pessoas e falei, ó, eu saí, estou montando a minha empresa, eu tinha 10 projetos numa semana. Que legal, para fazer. né? Ô, Paulo, entendeu? Saí, você falou uma coisa interessante, né? Que você saiu bem no plano Collor. E pegaram o seu dinheiro lá, no plano Collor? Toda a minha rescisão. Uau! Olha só. Não, ele começou com os contatos. Então, o plano Collor foi no dia 31 de março, eu assinei a minha rescisão no dia 27. Nossa. Ah, meu Deus. Mas aí você recuperou depois, né? Não, mas é aquela coisa, a vida é muito diferente quando você é solteiro e não tem um gato para puxar pelo rabo, tá? Do que quando você é casado, tem os compromissos, filhos, essas coisas. Eu não tinha nada. Para começar, eu imaginava, né, ter uma estrutura mínima, alugar um cantinho. Atrapalhou tudo. Eu comecei no meu quarto, usando o telefone do meu pai e da minha mãe, né, de casa, sabe, para ligar para os clientes. Naquela época era só telefone mesmo, e era daquele de disquinho. Não tinha nem o telefone sem fio para levar para o quarto. Então o começo foi... Mas eu acho que até nisso eu vou dizer, eu sou um abençoado, porque eu consegui dar um start de uma forma muito tranquila nessa empresa que tem 35 anos. Que legal. Mas e aí tem uma coisa que a gente lida, é a objeção. Como que você lida com a objeção? Porque,
ele faz projetos. Não é tranquilo, vamos construir, Aníbal? É assim? Não é tão simples, não. Então. Existe processos, realmente. A objeção é um problema para todo empresário, principalmente para quem tem que vender. Mas você tem que entender aonde está a objeção do teu cliente. Então, você precisa entender muito bem o que o teu cliente quer. Né? E o que porque tem uma brincadeira que a gente fala em algumas rodas para o pessoal de construção, que é o seguinte, você vende o que o teu cliente quer comprar, mas você tem que entregar o que ele precisa. Tá? E muitas vezes ele não entende o que ele precisa. E se você quer começar a discutir muito com ele, que ele precisa daquilo, isso se torna 10 vezes mais objeção. Mas nem todos os clientes a gente consegue pegar. Mas quando você para com o cliente, antes de tudo, você usa os 2 ouvidos e uma boca só, entendeu? Você vai ouvir muito mais, vai absorver muito mais do que o cliente precisa, né? Tá? E vai conseguir atender a necessidade dele. Né? É muito legal, a coisa mais gostosa é você falar assim, olha, ficou, né? Vou deixar os 3 pontinhos aí, muito bom, era o que eu queria, está funcionando bem. Eu tenho clientes na empresa que têm 14 anos de casa, 15 anos de casa é o mais antigo, tá? Só que ele não é o mais ativo. Já dá 18 anos de casa, o mais antigo. 16, o cliente mais ativo, tá? É bastante tempo. E em arquitetura, são clientes comerciais, clientes que estão sempre fazendo uma nova loja, reformando alguma coisa, né? Porque é difícil. Você pega, na arquitetura, se você pega só o cliente, por exemplo, pessoa física, ele faz uma casa com você. Ele vai te chamar, ele vai te recomendar para 3 pessoas, 4 às vezes. Mas ele mesmo, talvez nunca mais te chame, ou te chama pelo menos, os estudos dizem que leva 5 anos para aquele cliente chamar de novo. Então você precisa de uma captação muito constante. Tá? Uma outra coisa que está passando o tempo, eu não contei, eu adoro demais palestrar. Tá? E eu tenho uma atividade junto da cooperativa Conexão Novo Mundo, que muitos dos feras aqui conhecem, né? Onde eu faço palestras muito legais. A cooperativa abre umas portas boas, né, sobre acessibilidade. Eu tenho uma palestra que é maravilhosa, Acessibilidade Sem Mistério. Tenho a VCV Sem Mistério, tá? E tenho CIPA e CIPAT, as condições mínimas de implantação e utilização. Tá? Essas palestras também captam uma boa quantidade de clientes para a gente. Mas tá? Isso eu acho bacana em você, Paulo, porque quando a gente fala de arquitetura, a gente vai muito para a planta, para aquela coisa de decoração e tudo mais. E eu sempre te vi buscando novos braços na arquitetura. Esses vários que você citou aí, que você se aperfeiçoou, a própria impermeabilização de espaços, é muito de você, essa coisa de inovar todo o tempo, buscar alternativas, sair da caixa, da caixinha. São coisas que eu gosto. A minha empresa, Estúdio Maier, nós temos parceiros. Se alguém chegar para a gente e pedir um projeto de interiores, da arquitetura mais tradicional, não vai ser atendido por mim, mas não vai deixar de ser atendido e com qualidade. Tá? Agora, você tocou num outro ponto, porque eu vim falando, né, eu estudei. Uma das coisas que eu mais adorei de fazer foi um mestrado no IPT, que é o mestrado profissional em habitação, e eu fiz com foco em patologias da construção e exatamente sobre impermeabilização. Vocês sabem que é possível, se você tem uma piscina bonita e ela está vazando água, de você resolver essa piscina sem ter que mexer em nada. Você só joga um produto dentro da água da piscina, ele fica lá atuando, vai atuar talvez até por uns 3, no máximo 4 meses. Você joga um outro produto, o que você jogou na água vira tudo umas bolinhas, sai no filtro, e você só tem que dar uma limpada e uma escovada na piscina e ela está limpa de novo. Olha só. Você não perde nem a água que está lá dentro. Uau.
Essa é uma das técnicas que a gente tem. Tá? Dá para reparar coisas com injeção. Tem umas pessoas chamadas de acupuntura da construção. Como a gente tem pouco tempo, mas você pode injetar um produto, e eu tenho uma técnica que é exclusivo produto, aqui em São Paulo só a gente pode usar, na Grande São Paulo, é uma exclusividade dos meus parceiros, em que você injeta e o produto vai lá, tampa todos os buraquinhos, porque o concreto é cheio de poros, ele vai lá, tampa todos os poros, a água para de correr, protege a estrutura, o concreto não microfissura e o ferro que está lá sendo corroído pela água para de ser corroído. Nossa, que legal. Você faz esse trabalho, custa 20% de um conceito tradicional. Mas aí que tá, é isso que eu acho legal em você, você não fica enlatado, né? São coisas que jamais eu imaginaria que viria de um trabalho junto à arquitetura. E sim algo até com engenheiro civil ou sei lá com quem eu buscaria isso. E esse teu crescimento te leva hoje até ser um representante de uma franquia, de uma outra área. E é muito network, é muita, como é que eu falo, muita vontade de inovar mesmo, como eu falei há pouco. Fala um pouquinho da franquia, que eu acho que é legal. Eu não me lembro quem dos outros feras falou que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Como eu convivo com mais de 5 por dia, né? Então essa média deve ser muita bagunça, Aníbal. E a gente vai se envolvendo e as oportunidades vão aparecendo e você não pode pôr uma oportunidade que você julga. A gente teve uma brincadeira aqui, nós falamos várias vezes de talento. Eu sou uma pessoa que eu perdi um pouco a pressa. Eu tenho feito coisas um pouquinho mais devagar para ter um tempo de fazer. Eu acho que assim, quem corre cansa, quem anda alcança. Tá? Eu acho que a gente tem que andar dando passos consistentes. Então, esta oportunidade de estar representando e estar abrindo em São Paulo uma rede de franquias que existe no Norte e Nordeste, é muito forte lá, e eu estou há 15 dias que assinei o contrato como master franqueado aqui em São Paulo, estou procurando pessoas que queiram investir na área imobiliária, queiram montar a sua própria franquia com uma estrutura operacional de uma excelente franquia, onde você, a hora que assina o contrato, tem acesso a 30 mil imóveis, que também fui eu que captei, aqui na cidade de São Paulo, através de pessoas especializadas. O cara abre uma franquia com 30 mil imóveis para alugar ou vender na carteira dele. Tá? Então, essas oportunidades aparecem. Essa pessoa é um amigo de muitos anos, conheci num avião e tal, e ele falava assim, quando eu chegar em São Paulo, ele já tem franquia, faz a franquia dele desde 2017. Quando eu chegar em São Paulo, você vai ter uma franquia minha, você vai montar uma franquia minha. Ele chegou em São Paulo, me ligou falando, olha, agora eu tenho que montar uma em Boituva, então eu vou montar o estado de São Paulo, vamos montar uma em São Paulo. A gente chegou para tomar um café, o café virou um almoço, do almoço virou lanche da tarde, janta, e a gente saiu no jantar com um acordo completamente diferente. Eu vou tocar o estado de São Paulo, entendeu? Eu não vou ser um franqueado, eu vou ser o franqueador, o master para o estado de São Paulo. Essas oportunidades é que eu falo que Deus é atuando na nossa vida. A gente não pode deixar passar um negócio desse. Qualquer empreendedor que tenha dedicação e tenha uma visão empresarial, por muito tempo, Aníbal, eu tinha uma crença que é limitante, já tenho certeza disso, de que eu tinha que ser um empresário de um único CNPJ. Eu me orgulhava disso. Eu falava, eu tenho meu único CNPJ por 33 anos, fui assim. Entendeu? Hoje eu não penso mais desse jeito. Eu acho que a gente tem que ter, eu tenho que ter cada CNPJ funcionando bem. Eu tenho que estar participando de nossas gravações, estar atento mas não posso estar preocupado ao mesmo tempo com o prazo de um processo que vai vencer. Tem que ter uma estrutura operacional que nos garanta que tudo está funcionando, mesmo na ausência do dono. Eu não estou falando de delargar. Inclusive, eu sou conhecido como um cara chato. A gente tem o nosso esquema de acompanhamento de processos, que é um esquema, né, não sei,
Eu vou falar a verdade, eu acho que tem que ser transparente. O Trello é maravilhoso para a gente acompanhar o processo, pessoal. Não sei se a Lili concorda comigo, que é a moça do processo, mas para mim ele funciona direitinho. Porque eu consigo ter lá um panorama de tudo que está acontecendo de trabalhos na minha empresa. Sim. Entendeu? Então eu abro lá, fica uma tela com isso e outra tela acontecendo as coisas, e eu estou lá só passando o que está acontecendo e pegando no pé e não deixando ninguém esquecer nada. Não estou delargando o Estúdio Maier, muito pelo contrário. Eu acho que quanto mais coisas a gente agarra, mais vibrante a gente fica, mais energia a gente tem, e a coisa vai exponencialmente se resolvendo, né, e se multiplicando. Tanto que a minha frase é que é onde todo mundo ganha, ninguém perde. Essa é a frase que eu carrego para mim, para a minha vida, e que eu mostro para os meus colaboradores, para muitos colaboradores de longa data, que é a mesma coisa. Se tiver que comer ovo, a gente está comendo ovo junto, e no dia que a gente for comer camarão, nós vamos sair, é todo mundo com o camarão. Não sou um cara individualista. Tenho umas visões muito minhas. Eu não controlo o horário de trabalho dos meus funcionários. Ninguém quase recebe por salário, a não ser uma pessoa que fica atendendo o telefone, recepção, que aí não tem jeito. Mas quem trabalha produzindo tem que ganhar em cima do que produz. E para mim não importa se ele vai estar fazendo isso à meia-noite na casa dele, no domingo de tarde, ou se ele vai estar às 8 da manhã fazendo dentro da empresa. Ele só tem que entregar na data certa. Acabou. E de qualidade, bem feito. Esse é o meu pensamento. Tá? Quando ele quer, aquela coisa que eu te falei do livro, né, que a gente estava conversando, né, da regra é não ter regras, um livro muito legal. Eu gosto muito de ler. Esse livro eu recomendo. A regra é não ter regras. Sensacional. Entendeu? Eu recomendo também. Não é uma coisa que vale tudo. Nenhum livro vai caber 100%. Mas ele inspira a gente em muitas coisas relevantes. Por que a gente tem que determinar certas coisas que não vai combinar exatamente no detalhe que a pessoa precisa? Deixa, dá certas liberdades que a pessoa vai estar feliz e vai produzir. Ela só tem que entender a responsabilidade do que ela tem que fazer. Muito bom. Eu acho interessante saber que como conhecimento, de uma maneira diferente de outras histórias, também pavimentou aí a sua jornada e fez do Paulo, pai, arquiteto, empresário, franqueador, o baita homem que é hoje, né? Inspiração para muita gente. Então, olha só, deixa aí suas redes sociais para gente. São 3. Como palestrante, é palestrante Paulo Maier. Esse Maier é M-A-I-E-R. A maior parte procura com Y, não vai achar. Tem que ser com I, M-A-I-E-R. Tem a da empresa, que é Estúdio Maier, e tem a da franquia, que é AB Imob, não é mudo, é com I no final, _ franquias. Que legal. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção. Olá, sou Miriam Vasconcelos e estou aqui mais uma vez no Em Frente às Feras para falar sobre encantar é a magia do sucesso empresarial. Encantar é fazer o cliente querer te indicar. Essa padaria no Rio de Janeiro, todas as vezes que a gente entra, você recebe uma atenção especial de todos os atendentes que ali estão. Certa vez estive lá, quando perguntei sobre determinado pão, a vendedora cortou um pedaço e disse: posso lhe oferecer? Quer degustar? Ela me ofereceu um pão muito gostoso, só que assim que eu comi, ela perguntou: qual é o sabor que mais lhe agrada? Eu disse: adoro torta de maçã, bolo de maçã, pão de maçã, tudo que tem a maçã. Ela foi lá e pegou um pedaço de strudel e trouxe para mim. Nunca comi um strudel tão bem feito. Quando saí, paguei minha conta, comprei um outro pão que não tinha nada a ver. Ela veio com um strudel de presente e disse, num bilhete: leve o que você mais gostou para encantar a quem você mais gosta. Eu fui embora, feliz da vida, levei para a pessoa e todos nós, numa comunidade, passamos a ser clientes dessa padaria.
O que você está fazendo para encantar o seu cliente, para que ele te indique para as outras pessoas? Pensa nisso. Até o próximo programa. Sou Miriam Vasconcelos, com Magia do Encantamento. Beijo. Olá, você sabia que a pausa consciente também tem a ver com o corpo? Sim, o corpo pode te ajudar a fazer grandes escolhas. Quantas vezes você fica paralisado sem saber que caminho seguir, se é para a direita ou para a esquerda? No momento de negociação, será que eu vou para lá ou será que eu vou para cá? Uma troca de emprego, será que eu vou ou será que eu não vou? E o corpo pode te ajudar. Você sabia disso? Pois bem, use ele a seu favor, porque muitas vezes nesse momento de indecisão a cabeça vai a mil. Lembra? Pensar, sentir e agir? Pensar e sentir está lá a mil. Para quê? Porque você não sabe para onde agir. E o corpo pode ser seu aliado. Então, olha lá. Descruza as pernas, pensa em algo que você precisa decidir. Agora, com essas escolhas, você vai fechar os olhos e vai me ouvir em cada passo. Sente os seus pés apoiados, seu tronco bem posicionado, sem dor de preferência. Abra, põe as palmas das suas mãos para cima. E aí, mentalmente, você vai colocar na sua mão direita o que você quer e na mão esquerda o que você também quer. Coisas distintas, é claro. E sinta o que o seu corpo está dizendo, o que pesa mais. Ele está igual? Será que o que você pensou do lado direito está mais pesado ou o que você pensou do lado esquerdo está mais pesado? E o mais pesado nesse momento, impulsione com a mão para que ele possa ir. E fique com o que é mais leve e mais assertivo. E agora, nesse momento, você vai colocar a sua mão perto do seu coração, porque essa é a sua melhor escolha no aqui e agora. Pensar, sentir e agir. Essa é a conexão. Use tudo a seu favor. Depois, vai lá no @SelmaCosso, Selma com S, C-O-S-S-O, na comunidade Eixo na Pausa e me conte. Foi assertivo? Ficou mais leve? Ficou mais em paz? Porque agora é o tempo presente para te guiar. Pensar, sentir e agir. E até a semana que vem. Olá, empreendedores! Sou Samantha Kasner e venho aqui compartilhar com você vários assuntos relevantes para a gestão de um negócio na prática. Hoje vou falar de um tema que costuma ser delicado: empreender com sócios e familiares. No início, parece fácil, porque existe afinidade, confiança, parceria. Ocorre que, se não for bem cuidado, isso pode virar cobrança, mágoa, ruído. Nos bastidores das empresas que eu oriento, o que vejo muitas vezes que falta é o alinhamento claro das responsabilidades, dos papéis de cada um, de como vai funcionar a tomada de decisão. Quando essas coisas faltam, surgem muitos conflitos. Um começa a achar que o outro não está contribuindo no mesmo nível, começa a julgar sem perguntar, achando que o outro não está tão interessado ou motivado. É fundamental profissionalizar a relação e sempre se comunicar com muito respeito.
Evite frases como você não se importa com o que eu falo, você não faz o que eu espero. Trate a coisa sobre o impacto que ela tem para você. Então você pode dizer, quando eu não obtenho ajuda numa certa atividade, eu me sinto sobrecarregado. Vamos sentar e colocar na mesa as nossas atividades e definir melhor os nossos papéis? Quando há vínculo afetivo, esse cuidado então precisa ser redobrado. Misturar o que é pessoal com o que é profissional é entrar por um campo minado. Quer preservar o afeto e ainda crescer o negócio? Formalize os acordos. Deixe tudo certinho, combinado, definido. O sucesso de uma parceria depende muito mais da maturidade emocional dos envolvidos do que do grau de parentesco. Te aguardo no próximo episódio, não perca. Um beijo e uma excelente semana para você. Conheça a AMB Morumbi. A universidade se destaca como um centro de inovação e aprendizado. Nossa estrutura reflete nosso compromisso com a excelência acadêmica e a formação integral de nossos alunos. Nossos espaços são pensados para inspirar, desde salas de aula até laboratórios de última geração. Cada ambiente foi projetado para estimular a criatividade e a colaboração entre estudantes e professores. Nossa comunidade acadêmica é formada por mentes criativas e inovadoras, unidas pelo desejo de transformar o mundo por meio do conhecimento e da educação. Nossos professores são mentores dedicados a orientar e inspirar os estudantes em sua jornada acadêmica. Com experiência prática e conhecimento especializado, eles estão aqui para ajudar nossos estudantes a alcançarem todo o seu potencial. A unidade Vila Olímpia da AMB Morumbi está pronta para receber você. Junte-se a nós e faça parte de uma comunidade que acredita no poder da educação para transformar vidas e construir um futuro melhor. Quer saber mais sobre nossos cursos e como se inscrever? Visite o site ou entre em contato conosco hoje mesmo. A AMB Morumbi, o seu caminho para o sucesso começa aqui. Comece a estudar ainda neste semestre. Inscrições abertas. AMB Morumbi. Somos uma empresa internacional, criada para ajudar os brasileiros ao redor do mundo a alcançarem o sucesso financeiro. Quer alavancar o sucesso do seu negócio? Conheça o Monkey Money Brasil, uma solução completa para você, empresário, aprender, vender e se relacionar com seu cliente. Acesse monkeymoney.com.br.